Olá, turma. Estaremos dando continuidade à nossa disciplina Fundamentos Básicos e Teoria em Saúde Mental. Nesse segundo momento, nós abordaremos alguns pontos. E o primeiro desses seria Sistema Único de Saúde, SUS e Formação Profissional. Então, a gente coloca que desde 1988, o SUS já vem trazendo profundas mudanças na maneira de compreender o processo de saúde e doença. A partir daí, começa-se a observar que alguns aspectos, como socioculturais, políticos e econômicos, eles têm sido determinantes, tá, na formação desse processo de saúde e doença, o que vem interferindo deveras na compreensão do mesmo. O que implica a gente falar na formação profissional, ou seja, todas as mudanças teóricas e práticas produzidas por esse complexo processo de organização do sistema de saúde tem levado a uma nova concepção profissional, a uma nova formação profissional. Eu preciso saber compreender esse meu processo de adoecer. As mudanças trazidas pelo SUS evidenciam inúmeros desafios esses que não são fáceis. Né? O próprio autor coloca que não parece ser possível produzir a reorganização das práticas de saúde sem interferir simultaneamente no mundo da formação. Ou seja, eu preciso ser um profissional capacitado para me poder lidar com aquele sujeito que traz a demanda para mim de algum transtorno de ordem mental. Ou seja, há-se uma mudança no SUS, mas essa prática também ela só pode acontecer a partir do momento que o profissional também se abre para essa mudança, se abre para uma qualificação, digamos que uma qualificação mais humanizada, ok? Por muitos anos, a formação dos profissionais de saúde reproduziu uma visão centrada nas técnicas biomédicas. E a ênfase nos procedimentos superou amplamente o pensar saúde. Ou seja, se antes eu tinha técnicas pensadas no âmbito mais biomédico, então a gente para um pouquinho, reflete nessa questão sobre a medicalização. Ok? É o que eu coloquei na minha fala anterior. Nós precisamos pensar em profissionais que têm uma formação mais humanizada. Anteriormente, as técnicas e as práticas eram mais voltadas, eram mais biomédicas, né? O que dificultava o acesso daquele profissional ante aquele sujeito com transtorno mental, a aproximação maior, né? O que não era considerado, como a gente colocou, né? Aspectos culturais, sociais, econômicos, isso não era levado em consideração, já que precisávamos medicar para aquele paciente estar bom, não é isso? Para o autor, a concepção medicalizadora da saúde ocupou e ainda ocupa um espaço hierarquicamente superior na cultura acadêmica. Ou seja, embora quiséssemos modificar completamente essa questão de levar em considerações as concepções, fatores como sociais, culturais, econômicos diante da saúde mental, a concepção medicalizadora ainda é muito forte hoje. A gente não consegue modificar isso completamente. Então, a gente vê nos hospitais, no tratamento, nos próprios centros de atendimento, a gente vê muito essa concepção ainda de medicalizar as próprias famílias em si. Ainda essa questão da medicalização, da concepção da medicação, ainda é muito forte. Não, o sujeito precisa ir lá naquele centro de atendimento, tomar a medicação, estabilizar e está tudo bem. Não, alguns não levam em consideração, não só os profissionais, às vezes até a família mesmo não leva em consideração alguns aspectos, como fatores econômicos e sociais que desencadearam o transtorno daquele sujeito, ou levou a uma possível recaída. Tais autores apontam para a necessidade de deslocar o eixo da medicalização. Nós precisamos sair desse eixo da medicalização e adentrar em algo que nós chamamos mais humanizado. Se eu compreendo todos os aspectos que envolvem aquele indivíduo,
tudo que pode causar um possível adoecimento, isso digamos que a gente está indo para o eixo mais humanizado, ok? Embora ainda a medicalização, a concepção medicalizadora, ela ainda esteja bastante presente, tá? Então, nós precisamos pensar um trabalho mais interdisciplinar, tá ok? Deixar aquela visão deixar aquela visão que somente o médico, só a concepção de medicalizar aquele sujeito é o suficiente. Só o médico, ele se faz como um profissional importante naquele acompanhamento. Não. Nós precisamos voltar nosso trabalho para uma atenção mais interdisciplinar e multidisciplinar. Né? E aí a gente vai para o que a gente chama dos princípios do SUS, a gente vai respeitar esses princípios no que ele coloca de intensificar um trabalho mais humanizado. E é dessa maneira que a gente começa a alterar os perfis profissionais. Ou seja, eu realizo meu trabalho de interdisciplinar, eu começo a compreender os aspectos que envolvem aquele sujeito, que trouxeram de certa forma algum prejuízo para a saúde mental, e assim poder tratá-lo, e assim poder intervir. Ok, eu saio do que é uma concepção medicalizadora, eu saio daquela concepção de achar que só o médico no acompanhamento daquele paciente é importante para um trabalho, para recomeçar a realizar um trabalho interdisciplinar. Ok? Então, de acordo com o autor Lambert, há um consenso entre os observadores da reforma sanitária brasileira de que a formação de recursos humanos para o setor é um dos mais graves problemas do SUS, né? Até mesmo por conta da demanda. Como humanizar um trabalho? Como tornar esse trabalho mais humanizado dentro do âmbito da saúde mental? Não é isso? Então, a gente coloca como sendo um problema dentro desse trato do doente, do paciente que é acometido por alguma enfermidade, por algum transtorno de ordem mental, ok? Tal observação entende-se a um campo não menos importante inserido no SUS, que é o da saúde mental, que é o que a gente vem tratando aqui, é o que a gente vem conversando e colocando para vocês da importância, ok? Desse trabalho diante do adoecido, da doença mental. E que também tem mudado bastante nos últimos anos, né? Tem mudado bastante nos últimos anos, mas é algo que a gente ainda tem que percorrer ainda um longo caminho para esse trabalho mais humanizado, para o trato com os pacientes que apresentam transtornos de ordem mental. Então, assim, é um caminho ainda bastante longo para que essa reforma sanitária ela aconteça como de fato é preconizado nas legislações políticas de saúde, ok? Se antes o hospital psiquiátrico era tratado como centro da psiquiatria, hoje, da prática psiquiátrica, hoje se adota um atendimento baseado na atenção comunitária. A gente tem um exemplo aí dos hospitais psiquiátricos como referência, que antes a prática era voltada para onde? Para esses hospitais, né? Tinha crise, apresentava algum surto, era levado para onde? Era levado para internação nos hospitais. E aí a gente traz a questão da concepção medicalizadora, né? Chegava lá, era atendido com o médico, era atendido pelo médico, era medicado, estabilizava, ok. E todos os outros aspectos que envolviam esse sujeito. O aspecto social, o aspecto emocional. Ou seja, nada disso era considerado. Hoje não, hoje tenta-se adotar um atendimento baseado numa atenção mais comunitária, numa atenção mais sociável. Se por muito tempo a loucura era objeto exclusivo da psiquiatria, ela onde se abre a diversos campos do saber, como a gente já conversou no nosso encontro anterior. Traz-se para esse trabalho da saúde mental o psicólogo, o psicopedagogo, o pedagogo, o TO, o fono, o assistente social. Então, é nesse trabalho interdisciplinar e multidisciplinar que a gente vai realizando o nosso trabalho
humanizado. A gente deixa um pouquinho da concepção medicalizadora que nós tínhamos antes e passamos a trazer para um trabalho mais articulado. Trabalhar assim, em rede com todas essas áreas do saber, todos esses campos do saber. Nesse sentido, a gente coloca que é importante refletirmos sobre o processo de formação do profissional de saúde mental, uma vez que no campo de ensino, as exigências postas pela reforma psiquiátrica impõem uma reorientação em todo o processo de formação profissional. Olha só, a gente tem exigências postas pela reforma psiquiátrica. Então, isso envolve o quê? Uma reorientação da minha formação enquanto profissional, para poder estar atendendo esse sujeito no âmbito da saúde mental. Ok? Então, nós vamos agora dar continuidade falando de um segundo ponto, a adoção de novos paradigmas na saúde mental, de novas práticas assistenciais, que desafia toda a formação acadêmica, que acaba sendo, de fato, um desafio para todos nós. Eu adotar novos paradigmas não é fácil, a gente precisa quebrar com uns e lançar mão de outros. E você quebrar o que já está meio enraizado em algumas pessoas, enraizado em determinadas instituições, não é tão fácil assim. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a adoção de novos paradigmas. E a gente traz essa interrogaçãozinha aí, para a gente poder falar. Para tanto, entenderemos ser de fundamental importância, para a gente quebrar esses paradigmas, é de fundamental importância em discussão da formação acadêmica nessa nova perspectiva. É isso que a gente já faz, a importância da formação do sujeito, do profissional que vai estar inserido nesse campo de trabalho da saúde mental. Então, é importante que se faça isso, para me quebrar paradigmas. Eu preciso pensar na formação acadêmica do profissional que ele vai estar tratando daquele paciente. A gente também tem que pensar na questão, o papel dos profissionais de saúde mental é relevante, se não determinante, na transformação das relações cotidianas e nos serviços de saúde mental. Ou seja, esse paciente não pode curar-se por si só, ele precisa da ajuda desses profissionais, e quando a gente fala de um novo paradigma, a gente fala de um trabalho interdisciplinar. Ok, turma? Outro ponto também que a gente traz para quebra desses paradigmas, que é importante que os profissionais de saúde mental tenham concepções de compreensão da loucura. Hoje, sofrimento psíquico, quanto à concepção das novas práticas institucionais. Eu preciso saber o que é loucura, como se dizia antes, que hoje se trata como um termo sofrimento psíquico, quanto à concepção de novas práticas institucionais. Então, assim, isso são 3 pontos que a gente traz em discussão quanto à questão da quebra dos paradigmas, tá? Compreender que uma formação acadêmica adequada para lidar com o sujeito com transtorno mental é importante. O papel desse profissional de forma interdisciplinar, ele precisa acontecer para a cura ou a melhora desse paciente, e também é importante que esse profissional inserido no âmbito da saúde mental, ele saiba o que é um sofrimento psíquico e como isso deve ser conduzido de forma organizada dentro das instituições, ok? A formação dos profissionais inseridos no campo da saúde mental deve-se ter como objetivo, olha só, turma, a transformação das práticas profissionais, na perspectiva da desinstitucionalização. Eu preciso pensar no meu paciente de maneira que ele vá ser acompanhado dentro daquele âmbito institucional, mas eu preciso saber que ele não vai passar muito tempo dentro daquele âmbito institucional. Ele vai ser trabalhado de forma intermultidisciplinar, de maneira que ele possa voltar para a sociedade e lidar com as pessoas ao qual convive. Saber conviver naquela sociedade no qual ele está inserido. Ou seja, a gente tem que trabalhar de maneira a desinstitucionalizar o nosso paciente que apresenta algum transtorno de ordem mental, ok? Pontuando que os princípios do SUS e da reforma psiquiátrica foram construídos para superar um modelo desumano,
É o que a gente vem conversando aqui, né? Tinha-se um modelo desumano quando a gente traz lá desde a nossa primeira aula, que a gente fala qual era a concepção da loucura, era confundido com a religião. A gente traz também sobre Pinel, né? O trabalho de Pinel dentro dessa questão da saúde mental. Então, a gente sabe que realmente era um modelo desumano. A forma que as pessoas com transtorno mental eram tratadas era de maneira desumana. Então, os princípios do SUS e as reformas psiquiátricas, ele vem no sentido de superar, se contrapor a todo esse modelo desumano que nós tínhamos anteriormente. Ok? Que eram medidas excludentes, a gente coloca bem aí na apresentação de vocês, medidas hospitalocêntricas e médico-centradas, é o que a gente falou, ou seja, o papel do médico era fundamental. Medicava, pronto, estabilizou, tá ótimo. Hoje não, o trabalho humanizado, ele precisa perpassar para um trabalho inter e multidisciplinar, tá? Não se esqueçam disso. Se isso acontece, a gente tem o quê? Isso implica na necessidade de um processo de formação profissional mais contextualizado, com ênfase em medidas de promoção, prevenção e reabilitação. Ou seja, um profissional inserido no âmbito da saúde mental, ele tem que pensar na promoção, prevenção e reabilitação do seu paciente, levando em conta todos aqueles aspectos que não se eram levados em conta anteriormente, como os sociais, os econômicos e culturais da população. Ok? A gente precisa compreender esse paciente como um todo, para assim poder acompanhá-lo, assim poder intervir no processo saúde e doença desse sujeito. Construir novas formas de atenção, de lidar com a loucura, o sofrimento psíquico, implica em romper. Olha só, a gente saber lidar com essa questão da loucura, com o sofrimento psíquico do sujeito, a gente enquanto profissional, isso implica em quê? Romper com o modelo biomédico, influenciado pela abordagem biológica, individualista e a história que a gente já conhece, que a gente discutiu no encontro passado. Então, em contraponto a isso, né, contra isso, a gente tem que assumir um modelo psicossocial, que impele a uma abordagem mais complexa, incorporando a influência dos aspectos macrosociais. Eu preciso compreender esse sujeito, preciso compreender o ambiente que ele está inserido, para poder, assim, compreender o processo de adoecer dele. Se eu não conseguir, na verdade, compreender o ambiente que ele está inserido, os aspectos que envolvem ele, eu não vou conseguir acompanhar. E a gente coloca, no anterior, nós precisamos promover nós temos que fazer a promoção, prevenção e reabilitação desse sujeito. Olha só, ele precisa sair desse acompanhamento reabilitado, ok? As transformações, outro ponto que a gente traz para vocês as transformações propostas pelo complexo campo da reforma psiquiátrica brasileira apresentam grandes desafios, especialmente os profissionais de saúde, que cotidianamente têm a tarefa de expandir e consolidar essa mudança. Então, são os profissionais inseridos nesse âmbito que vão consolidar, que vão levar a mudança de fato. As políticas estão aí, elas foram construídas bonitinhas, as legislações estão aí para serem seguidas, mas somos nós, enquanto profissionais da saúde mental, que vamos concretizar através do nosso trabalho, do nosso agir, através das nossas ações, nós vamos consolidar essa mudança. E os desafios não são poucos, são muito, né? Até mesmo porque a gente vê uma sociedade que a cada dia adoece. A gente vê uma sociedade que a cada dia a gente vê um índice de pessoas que fazem uso abusivo de substância. Então, assim, requer de nós, enquanto profissional da saúde mental, um desdobramento muito grande. Então, cabe a nós fazer essa mudança cotidianamente. Nós precisamos consolidar isso. As propostas estão aí, a legislação está aí, mas cabe a nós consolidar esse atendimento. Ok?
Apesar dos avanços na prática, os profissionais nem sempre conseguem deixar de ter como foco principal o controle dos sintomas. Isso aí vai ser óbvio. Inicialmente, dentro de um trato, dentro de um acompanhamento, vai se ter essa demanda inicial, tá? O controle dos sintomas. Mesmo que a gente não queira, em alguns casos, a medicação ela se faz essencial, ela se faz primordial. Inicialmente, precisa se fazer o controle dos sintomas para a gente poder intervir com outros tipos de terapia, tá? Uma terapia psicológica, a TO, a psicopedagoga no seu trabalho com aprendizagem. Então, assim, embora a gente queira acabar com essa concepção medicalizadora, a gente tirar do foco que alguns sintomas inicialmente eles precisam ser controlados, eles precisam ser controlados inicialmente para a gente poder entrar com o processo de outras terapias, ok? E a mudança de tal postura, porque a instituição, na verdade, grande parte das instituições ainda não tem esse viés da questão da humanização. Mas é preciso a gente, na verdade, inicialmente, medicalizar e depois dar continuidade com outros tipos de terapia para o desenvolvimento desse paciente. Aí a gente entra nesse ponto da saúde mental e aprendizagem, uma relação fundamental. Né? E aí que o nosso colega da psicopedagogia entra com essa responsabilidade, porque o foco do psicopedagogo é a aprendizagem. E muito daqueles pacientes, eles estão com esse processo de aprendizagem interrompido ou nunca aprenderam. Né? Então, o profissional da psicopedagogia, ele vem como forma de contribuir conosco na saúde mental, nesse processo do aprender, ok? Então, quando a gente fala da saúde mental, a saúde mental é o elo entre o aprender e o poder viver na escola ou em sociedade. Se eu aprendo, eu consigo viver na escola. Se eu aprendo, eu consigo viver em sociedade. Se eu não aprendo, eu me excluo desses ambientes. Ou então, aos poucos, eu vou me excluindo. Então, eu preciso ter saúde mental para poder conviver nesses espaços. E é através do meu aprender que eu vou poder conviver neles. E aí a psicopedagogia vem nos dar uma força nesse sentido de conduzir esse aprendizado junto aos pacientes. Olha só, é preciso dissociar que aprender é apenas uma questão cognitiva e não é da inteligência, não se dá apenas no âmbito cognitivo, tá ok? É comportar-se, é uma questão moral ou afetiva. Então, o aprender vai além do âmbito cognitivo, vai de pontos como eu saber lidar com o outro, de me comportar, vai através de uma questão moral, como eu saber lidar com alguns problemas, de eu saber lidar com minha questão afetiva comigo, em casa, no ambiente, ou na igreja, ou no ambiente social que eu estiver passando, né, vivendo com as pessoas que estão ali. Os interesses de aprendizagem das crianças, jovens, adultos, idosos, as suas reações emocionais, como se relacionam com as pessoas e como suas tarefas fazem parte de um todo, implicam na saúde mental. Então, se fazem parte de um todo, elas precisam saber lidar com isso, e elas só vão saber lidar com isso aprendendo. E esse processo de aprender a lidar com essas questões, a psicologia vem orientar, sim, as questões emocionais, mas às vezes como saber lidar com isso é a psicopedagogia que vem mostrar o caminho através de suas técnicas psicopedagógicas ao sujeito que se encontra em acompanhamento e tratamento no âmbito da saúde mental. É importante a gente lembrar o que não der certo na formação do psiquismo, na estruturação do cérebro e na regulação das emoções dificulta a aprendizagem. Aí é que vai uma questão muito importante do profissional, ele saber adequar o que é assertivo para aquele indivíduo.
É o que a gente coloca aqui. O que não der certo na formação do psiquismo, na estruturação do cérebro, na regulação das emoções, dificulta a aprendizagem. Ou seja, o profissional da psicopedagogia que estiver inserido no âmbito da saúde mental tem que utilizar técnicas adequadas para aquele sujeito, de maneira que ele dê uma resposta também adequada. Tem que estar as minhas tarefas desenvolvidas com aquele sujeito, com aquele grupo de indivíduos, com aquela família, elas têm que estar condizentes com eles, para que eu tenha uma resposta assertiva, uma resposta positiva diante do trabalho que está sendo feito. Se eu utilizar de práticas que elas se contrapõem à demanda que o paciente traz, a gente não vai ter uma resposta positiva daquele sujeito. A gente vai ter um retrocesso, ele não vai evoluir, ele vai retroceder. Então, de acordo com a demanda, o acompanhamento deve ser feito. Por isso que se fala de um trabalho humanizado hoje, porque eu preciso respeitar todos os aspectos que envolvem o sujeito. As atividades, a terapia. O que dá para João pode não dar certo para Maria, pode não dar certo para o José. Então, as terapias elas têm que estar de acordo com a demanda de cada paciente, e isso deve ser levado em consideração. E aí a gente torna a lembrar aqui o que não dá certo na formação do psiquismo, na estruturação do cérebro e na regulação das emoções, dificulta a aprendizagem. Então a gente não vai ter como a gente já colocou, a gente pode ter aí um retrocesso, pode não acontecer a aprendizagem, a gente pode regredir no tratamento, no acompanhamento desse paciente, ok? E não podemos esquecer que os transtornos eles podem acontecer de forma gradativa, e os de ansiedade são os mais comuns e os mais negligenciados. Entre eles também a gente encontra alguns transtornos de conduta, com alguns casos de uso de substância psicoativa. Alguns casos a gente pode encontrar dentro do âmbito da saúde mental anorexia nervosa, transtorno bipolar, entre outros, como também Alzheimer, quando se lida com idosos. A gente também pode encontrar a questão de outros transtornos, né? E o impacto desses transtornos na vida é refletido no mau desempenho e problemas de comportamento e na grande quantidade de casos de evasão, quando esses casos são oriundos da escola. Foi o que a gente falou, né? O mau desempenho, problemas, transtornos podem causar problema de comportamento. E o sujeito ele precisa saber lidar com isso. Ele precisa saber se adequar no espaço que ele se encontra, ok? E através desse trabalho psicopedagógico, esse aprendizado, ele vai acontecer. E através do trabalho psicopedagógico, esse trabalho do aprender a lidar com as questões de comportamento, as relações dentro do âmbito social, questões dentro da escola, é o trabalho do psicopedagogo que vai nos ajudar a fazer esse acompanhamento adequadamente. Também é importante lembrarmos que, se o indivíduo não conhece os seus sentimentos, vai ter dificuldade para entender o sentimento dos outros. Então, é importante que esses indivíduos tenham conhecimento de suas habilidades e dificuldades para tornarem-se saudáveis mentalmente. Então, é o que a gente falou anteriormente. Esses indivíduos precisam ser conhecidos diante desse trabalho humanizado, precisam ser conhecidos para que esse trabalho ele seja assertivo, que é o que a gente colocou. O que de terapia que serviu para José não vai servir para João, pode não servir para Maria, assim como pode servir também. Então a gente precisa conhecer esses sujeitos de maneira mais humanizada, de maneira mais adequada, de maneira que a nossa intervenção ela seja uma intervenção que ela traga um resultado, ok? Esses indivíduos, assim como a gente, eles precisam conhecer suas habilidades e dificuldades, e através de nós, através da gente enquanto profissional, que eles vão estar tendo esse conhecimento, que muitos ali não sabem, né? O que eu sei, o que eu não sei, o que eu trago como bom, o que eu trago como ruim, então somos nós. Mas para nós sabermos, nós precisamos conhecer esse paciente. Como precisamos investigar todos os aspectos que envolvem sua vida. E aí a gente lembra,
os sociais, os políticos, os culturais, o econômico, enfim, e assim poder intervir de maneira assertiva. As instituições escolares ou de saúde precisam investir em projetos que promovam prática pedagógica. Olha só o que a gente precisa dentro das nossas instituições. A gente precisa de projetos que promovam práticas pedagógicas, que desenvolvam as competências socioemocionais, que a gente precisa, na verdade, estar trazendo, resgatando nos pacientes, ou então fazendo eles conhecer como autocontrole, autoconhecimento, as suas responsabilidades, capacidade de fazer vínculos que eles podem, a empatia um com os outros, com a família, com a sociedade, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, no âmbito escolar, principalmente no que diz respeito à educação infantil, período em que o cérebro desenvolve mais rapidamente e está mais suscetível às adaptações. Olha só, quando se fala em âmbito escolar, a gente precisa inicialmente começar esse trabalho logo desde a educação infantil. É onde o nosso cérebro está em processo de formação, tá? E ele está mais, o sujeito está mais acessível, suscetível às adaptações. Olha só o como é importante a gente pensar nesses aspectos. A aprendizagem, seja ela qual for, claro que vai produzir modificações estruturais no cérebro. Toda mudança, seja interna ou externa, ela produz alguma modificação no sujeito. Por isso que se fala do processo de aprender importantíssimo no que diz respeito à cura ou à estabilização do paciente no âmbito da saúde mental. As experiências precoces dos primeiros anos de vida afetam a arquitetura cerebral, estabelecendo um alicerce frágil ou forte para a construção de todo o aprendizado. A gente não sabe o que esse sujeito traz. Assim como ele, embora ele tenha desenvolvido algum tipo de transtorno, ele pode ter se alicerçado num ambiente frágil. Assim como ele pode, na verdade, ter um transtorno e ser uma pessoa forte para poder lidar com aquela situação. Então, vai de nós, enquanto profissionais, novamente, tentar descobrir que sujeito é esse que nós acompanhamos. É um sujeito frágil que vai lidar com um transtorno, no qual o aprendizado vai demorar um pouquinho mais a acontecer, ou um sujeito mais forte, que vai saber lidar com o transtorno e o aprendizado, o desenvolvimento das suas habilidades vai lidar de forma mais positiva. Então, cabe ao profissional, dentro do seu trabalho humanizado, inter e multidisciplinar, fazer. Ok? No que se guarda de experiência negativa, é traumático. Por isso, é preciso promover uma aprendizagem prazerosa. Boa parte das pessoas que apresentam algum tipo de transtorno pode ter tido alguma experiência negativa traumática. Então, vai do profissional da psicopedagogia desenvolver um aprendizado mais prazeroso, de maneira que ele possa superar essa experiência negativa e traumática, não sendo só uma responsabilidade do psicopedagogo. Lembrando que o trabalho hoje, desculpa, que o trabalho hoje humanizado, ele se dá de forma inter e multidisciplinar. Tá? Então, vai de toda a equipe tentar fazer com que aquele sujeito supere aquele fato negativo ou traumático que desencadeou o transtorno, no qual ele apresenta no momento. Olha só. Então, por esses motivos, é importante investir cada vez mais nas avaliações e intervenções psicopedagógicas. A gente fala psicopedagógica por conta da formação de vocês, mas não só nas avaliações e intervenções psicopedagógicas. Isso cabe aos psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, fonoaudiólogos, médicos, enfim. Então, é importante se investir sempre, cada vez mais, nas avaliações e intervenções. A gente coloca psicopedagógicas por ser vocês essa formação, essa área de formação. Mas, lembrando, não somente na psicopedagógica, ok? Qual como, por exemplo, a educação das funções executivas, que são nossas habilidades, que regulam o nosso pensamento e nosso comportamento. E essa questão da
funções executivas, nós não vamos adentrar agora, porque já é uma outra disciplina, já é um outro assunto. Mas nós precisamos promover o desenvolvimento dessas funções. E que seriam essas funções executivas? São nossas habilidades mentais, que regulam o nosso pensamento e nosso comportamento durante o dia a dia. No dia a dia. Ok, turma? Então, a cada dificuldade, é importante perceber que é emergencial surgir nas escolas e instituições de saúde profissionais que trabalhem em atividades que sejam compatíveis com o desenvolvimento cerebral de cada um, que identifique e contemple a sua diversidade. Então, é importante nós pensar nisso. Atividades que contemplem a demanda de cada sujeito envolvido no processo de acompanhamento. Afinal, não é preciso ter um transtorno para ser diverso. Todos nós somos diversos, ok? A gente não pode esquecer desse detalhe. E aí a gente traz esse ponto, a psicopedagogia, o mundo globalizado, quando a gente fala. É importante lembrarmos que a psicopedagogia é um campo de atuação em saúde e educação, que trabalha com o processo de aprendizagem humana e suas dificuldades, considerando a influência da família, da escola e da sociedade. A gente traz esse ponto bem aqui na nossa conversa para nós lembrarmos, tá ok? Que a psicopedagogia é um campo de atuação tanto em saúde quanto em educação, e a influência da família, da escola e da sociedade vai se dar deveras presente no nosso dia a dia, no desenvolvimento e no nosso desenvolvimento, utilizando os métodos próprios da psicopedagogia, ou seja, o profissional da psicopedagogia vai trabalhar usando métodos próprios da psicopedagogia. Mas não pode esquecer desses aspectos que são inerentes às nossas características, a nossa formação da nossa personalidade, da família, os aspectos da influência da família, da escola e da sociedade. E a gente pega uma outra fala aqui, adentrando no mundo globalizado, verifica-se que o trabalho da psicopedagogia teve um início quando o homem, diante das circunstâncias, sentiu a necessidade de criar ferramentas que automatize ou facilite seu processo de aprender e desenvolver. Olha só que bacana. Então a psicopedagogia vem com suas ferramentas com o objetivo de automatizar, agilizar o nosso trabalho dentro do âmbito da saúde mental. O médico já fazia seu trabalho, o enfermeiro também, o psicólogo também, o assistente social. Aí vem o pedagogo com a sua especialidade de psicopedagogia, fazer esse trabalho, automatizar, tornar mais ágil, né? Tornar mais prático o processo de aprender e o processo de desenvolvimento. Que bacana isso, né? Aí vamos pegar alguns pontinhos aqui, para a gente não esquecer. A prática psicopedagógica é entendida como conhecimento dos processos de aprendizagem, em seus mais diversos aspectos. Cognitivos, emocionais e corporais são pontos para a gente lembrar. Portanto, é claramente visível que o trabalho da psicopedagogia se faz imprescindível nas instituições, ok? Tanto escolares, hospitalares e centros de atenção psicossocial. Ok? Turma, espero ter contribuído com vocês nesse segundo momento da nossa disciplina. Estarei disponível a tirar dúvidas, a trocar ideias. A gente deixa a atividade avaliativa para vocês, no qual eu vou estar encaminhando em PDF esse material para o grupo do WhatsApp, no qual vocês vão estar realizando, pode estar realizando em dupla e caminhando para o meu e-mail, tá? Até na quarta-feira, dia 15/4, no qual eu terei o tempo para corrigir e lançar as notas de vocês. No mais, eu agradeço a atenção de vocês e fica aqui o meu abraço. Espero que logo, logo a gente se reencontre para ter a nossa troca em sala de aula, tá? Então, boa aula, assistam com muita atenção. Qualquer dúvida, anotem, estarei no WhatsApp tirando a dúvida de vocês. Podem me chamar, tá? Um grande abraço e tchau, tchau.